Pessoal, bom dia. Meu nome é Viviana, sou a professora de produção de texto e estou substituindo a professora Camila enquanto ela estiver de atestado. Dando prosseguimento então ao nosso conteúdo, hoje a gente vai falar sobre figuras de linguagem, né? Como vocês estão vendo aqui o título do nosso slide. Então, o que são figuras de linguagem? Figuras de linguagem são recursos usados para realçar a mensagem. Então, o que essas figuras de linguagem faz? Elas dão ênfase, elas realçam o que a gente quer expressar. Então, olha o exemplo que a gente tem aí. Você tem uma pedra dentro do peito. Alguém tem pedra dentro do peito? Não, a pessoa está querendo dizer que a pessoa é fria, que ela é, sem coração. Quando eu digo você é sem coração, é outra figura de linguagem, porque todo mundo tem um coração. Então, as figuras de linguagem, elas realçam o sentido das palavras. Próximo slide. Existem várias figuras de linguagem, mas aí a gente vai falar de 4. A primeira, eufemismo. O que é um eufemismo? Ela consiste no emprego de palavras ou expressões suaves no lugar de expressões rudes, desagradáveis e chocantes. Como assim, professora? O eufemismo, ele suaviza aquilo que a gente deseja falar. Exemplo, passou desta para uma melhor. Em vez de eu falar, a pessoa morreu, fulano morreu. Não, eu falo, passou dessa para uma melhor. Então, eu estou suavizando a mensagem que eu quis passar. Então, fazendo isso, a gente tem aí uma figura de linguagem chamada eufemismo. Próximo. Metonímia. Metonímia é o emprego de uma palavra por outra, baseando-se numa relação constante entre as duas. Então, o que eu faço? É como se eu estivesse substituindo uma palavra por outra, só que as pessoas já têm um conhecimento prévio daquilo que eu estou falando. Olha o exemplo. Ela comeu uma caixa de chocolate. Alguém consegue comer uma caixa de chocolate? Não, a gente come o que tem dentro. A caixa ninguém come, a caixa a gente joga fora. Outro exemplo de metonímia. Ele estava com tanta fome, comeu um prato de comida. Alguém consegue comer um prato de comida? Não. A gente come a comida, o que está no prato. O prato a gente coloca lá na pia, lava e usa no outro dia, não é assim? Próximo. Comparação. Como o próprio nome já está dizendo, comparação é a figura de linguagem que consiste em quê? Em você comparar uma coisa com determinada outra coisa, sendo que essas duas possuem uma semelhança. Vamos dizer, olha o exemplo que tem aí na tela. Paulo é forte como um leão. Eu estou comparando Paulo a um leão. Por que isso é uma figura de linguagem? Porque Paulo não é um leão, mas a força dele pode ser comparada à força do animal leão. E a próxima, última, né, mas não menos importante desse nosso conteúdo aqui, é a metáfora. O que é metáfora? Talvez até essa é uma figura de linguagem das mais famosas. É uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparações sem o uso de conectivos, por exemplo, como. Então, a metáfora ela é bem semelhante à comparação, só que na comparação a gente usa os conectivos, né, que são palavras que a gente usa para conectar um termo a outro ou uma frase a outra, e na metáfora a gente faz isso diretamente, não tem esses conectivos. Então, olha o exemplo. A cidade é um deserto. Quando eu digo que a cidade é um deserto, o que a gente entende? Que a cidade está vazia, não tem ninguém naquela cidade. Não quer dizer que a cidade está lá coberta de areia e virou realmente um deserto. Uma coisa importante para vocês entenderem bem as figuras de linguagem é vocês terem noção do que é o sentido conotativo e o sentido denotativo. Conotativo é o sentido figurado, é aquilo que a gente quer expressar algum termo com mais sentido, fazendo referência a outros termos ou comparando isso a outros termos. E o sentido denotativo é o sentido real. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se eu falar bem assim, o coração é um órgão que bombeia o sangue para o resto do corpo. Nesse exemplo, a palavra coração, ela está no sentido denotativo, porque ela está no sentido real. Realmente o coração é um órgão que bombeia sangue para o corpo. Agora, se eu falar bem assim, o meu coração amanheceu pegando fogo, igual diz a música. O coração de alguém amanhece pegando fogo?
Não. Então, nesse caso, a palavra coração está empregada no sentido conotativo. Então, essa é a diferença entre denotativo e conotativo. Denotativo, sentido real da palavra. Conotativo, sentido figurado. Eu deixei para vocês, né, na plataforma, as informações da atividade. Vocês vão fazer a atividade do livro, tirar a foto, anexar na plataforma para que eu possa ver, beleza? Então, qualquer dúvida, podem falar comigo pelo WhatsApp que estarei tirando as dúvidas de vocês. Então, o último slide, bons estudos, bom dia para vocês e a gente vai se falando. Um abraço!